Foi. Agora foi. Boa noite. Tudo bem? Como estão todos? Bem? Que bom. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante, na verdade. Na verdade, a palestra que eu tinha programado para esse mês era continuidade à palestra do mês passado, quando eu falei dos precursores do Espiritismo, que eu falei de Sócrates e Platão. Mas a Plínia do Centro Paz e Amor me chamou para fazer uma palestra lá, no Paz e Amor. Vocês sabem onde fica, né? O Centro Paz e Amor, perto da prefeitura. Ela me chamou no começo de janeiro. E ela pediu que eu fizesse uma palestra falando sobre o carnaval. Eu pensei, mas eu tenho tanta palestra pronta, né? Sabe que é uma palestra minha? Eu queria tanto que você falasse sobre o carnaval, você vai fazer em fevereiro, eu fiz a semana passada. Eu queria que falasse sobre o carnaval, sobre as implicações do carnaval e tudo mais. Aí eu vou pensar. Aí eu te dou a resposta. Quando ela retornou, quase no final de janeiro, perguntando se eu ia fazer a palestra, eu falei, eu vou fazer sim. Você vai fazer sobre o carnaval? Eu falei, vou fazer sobre o carnaval. E aí, como não é a gente que decide a palestra, na verdade a palestra vem para a gente, né? O tema vem. E aí eu pensei, já que vem esse tema para eu fazer, vou fazer nos outros centros também, vou falar sobre o carnaval. Porque é interessante a gente entender o que acontece nesse período do carnaval, que é um período muito difícil para a Terra em si. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, para a gente entender o que acontece espiritualmente, primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre essa festa, né, do carnaval, que é uma festa de origem pagã. Então o carnaval é uma festa de origem pagã. Todos vocês sabem o que é o paganismo? Sabe? Todo mundo sabe o que é o paganismo? Será que sabe? Explica. Vamos lá. Então, o que é o paganismo? Vamos entender primeiro o que é o paganismo. O paganismo, na verdade, é um conjunto de tradições espirituais e religiosas predominantemente politeístas e animistas. Então, o paganismo foi, pode-se dizer, uma religião que veio antes do cristianismo. E ela era politeísta e animista. O que significa ser politeísta e animista? Poli, vários, teo, Deus. Então, primeiro, eles acreditavam em vários deuses. O paganismo era uma crença que cultuava diversos deuses, principalmente ligados à natureza. Então, tinha o deus do trovão, Deus da chuva, o Deus Sol, Deus da terra. Então, era uma crença religiosa em vários deuses. Por ser assim, então eles não possuíam um livro sagrado, como por exemplo no cristianismo, que tem a Bíblia. Então eles não possuíam um livro sagrado. Para eles, o contato deles era direto com o Deus dele. Então eu vou bater papo direto com o meu Deus. Eu não preciso de ninguém me falando o que eu tenho que fazer. O meu papo é com o meu Deus aqui. E eles também buscavam a harmonia da vida aqui na Terra. Eles só pensavam na vida terrena. Não se preocupavam com a vida espiritual, com a vida após-morte, como é a questão das religiões cristãs, das religiões abrâmicas, que vieram depois do paganismo. Então, por que o carnaval é uma festa de origem pagã? Porque essas festas pagãs, né, eram festas da Grécia e de Roma, greco-romanas, destinadas ambas ao deus do vinho, que era Baco para os romanos e Dionísio para os gregos. Então, por isso que o carnaval tem origem nessas festas pagãs. Eu acho que até a palavra bacanal deve vir de Baco, né? Porque o carnaval é um verdadeiro bacanal. Enfim, mas a etimologia da palavra carnaval é do latim carnes levare, que significa retirar a carne. Existem outras traduções que falam carro naval, por causa do primeiro carro alegórico, mas é tudo imaginação.
Do latim mesmo, carnaval vem de carnes levare, que significa retirar a carne. E por que essa tradução? Porque se referia ao jejum que mais tarde foi instituído na Quaresma. Então, o carnaval era esse dia de introdução à Quaresma, que tinha esse jejum. Por isso, carnaval, que seria, vai começar o período de retirar a carne, período de jejum. No Brasil, o carnaval foi introduzido pelos portugueses no século XVII, com o nome de entrudo, que vem do latim introitus, que significa entrada, também se referindo a essa entrada, esse dia que antecede ao período de carestia religiosa, também conhecido mais tarde como Quaresma. Então, o carnaval era esse dia que introduzia a Quaresma. Por ser um período, uma festividade no começo, lá com os portugueses, era uma festividade sadia, só com brincadeiras, né? Então era mais feito pelos escravos e pelas camadas populares. Era uma festa onde as pessoas sujavam umas às outras, molhavam com água. Eu cheguei a pegar esse período quando eu era criança. A gente tinha até uma seringa, enchia de água e molhava as pessoas, né? Era uma festa sadia, o carnaval, na verdade, né? Era uma festa que procurava essa diversão, não esse tumulto que é hoje em dia, porque nos dias atuais, o carnaval está marcado pelos excessos. Os excessos no uso de entorpecentes, o excesso dos comportamentos lascivos, e aí o carnaval passou a ser marcado por esses vestígios que a gente chama da barbárie, né, e do primitivismo da raça humana. Então, muitas pessoas no carnaval parece que se tornam primitivos, né? Perdem a noção de ser humano. Então, isso é isso que está acontecendo no carnaval hoje em dia. E aí, na época do cristianismo, né, quando o cristianismo começou a crescer, né, o seu crescimento, o que o cristianismo fez? Vamos instituir, então, esse período de carência religiosa que é a Quaresma. São esses 40 dias. A partir do carnaval, 40 dias que é a Quaresma, que culmina na ressurreição de Jesus, que é a Páscoa. Esse período, para o cristianismo, é o período em que as pessoas têm que se preparar espiritualmente. É isso que acontece? Não, né? As pessoas se preparam para fazer uma outra festa de excessos na Páscoa, né? Não se preparam espiritualmente na Quaresma. Não guardam isso daí. Mas essa foi a primeira intenção do cristianismo. Só que o carnaval, como a igreja instituiu a Quaresma, e a Quaresma limitou o carnaval nesses dias que antecedem, ela limitou os comportamentos. Só que aí fez algo que não foi bom. Com esse limite de comportamentos na Quaresma, esse jejum que se exigia na Quaresma, o que as pessoas passaram a pensar? Bom, já que eu vou ter poucos dias para me divertir, antes de entrar num período de jejum, de carestia religiosa, o que eu vou fazer? Vou pegar essa oportunidade, vou fazer tudo o que eu posso fazer agora, porque depois eu vou ter que ficar 40 dias tentando limpar o meu espírito, né? Então, criou essa falsa sensação de ser o carnaval, a oportunidade de fazer o que quer. E não é bem por aí. A partir desse pensamento, começaram então a surgir os problemas espirituais. Então, a partir dessas ações imprudentes que sempre acontecem no carnaval, essas ações imprudentes podem gerar a quem pratica, né, muitas consequências, não só espirituais, mas também físicas. Porque tem gente que vai pular carnaval e fica 5 dias, não dorme direito, fica bebendo, né, e aí judia do corpo físico e judia também espiritualmente. E essas ações, elas são ruins para os encarnados,
que praticam, e para os desencarnados que compartilham das mesmas ações. E é aí que o problema fica grande. Né? E para o Espiritismo? O que o Espiritismo pensa do Carnaval? Para o Espiritismo, o Carnaval não é de todo mal. Porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito: Deus não condena os prazeres terrestres, mas o abuso desses em prejuízo das coisas da alma. Então, tudo que a gente tem aqui na Terra é permissão de Deus. Então, Ele não condena os prazeres terrenos, mas os abusos que nós cometemos e esses abusos que prejudicam a nossa alma. É isso que é ruim para a nossa alma. Então, para o Espiritismo, o Carnaval, na verdade, é um teste para nós. Um teste de equilíbrio e um teste de responsabilidade individual. Não de liberdade total. Por que responsabilidade individual? Porque cada um é responsável por aquilo que faz. Cada um é responsável pelas suas escolhas. Então, o Carnaval é esse teste para nós. Por que o Espiritismo não condena, né, o Carnaval? Porque o Carnaval é uma festa que é para ser carregada de energia, de alegria. E a alegria, ela é uma emoção benéfica a todos os seres. Nós precisamos dessa emoção, né? Ela é benéfica para nós. Mas o grande problema é o desejo que as pessoas têm de extravasar todas as suas ansiedades que elas represaram o ano inteiro. Todos os medos, todas as angústias, as ansiedades, as revoltas que ficaram, né? Todos os sacos que elas engoliram o ano inteiro, elas querem soltar tudo nesse dia. E aí os excessos cometidos com bebidas, com drogas, com sexo irresponsável, acabam criando uma psicosfera tóxica e pesada em torno da Terra. Não é em torno só do lugar, é em torno da Terra, porque são milhões de pessoas com o mesmo sintonizados no mesmo pensamento. Então cria essa psicosfera em torno da Terra, psicosfera tóxica e pesada. E é aí que se abre a porta para que as obsessões aconteçam. O Divaldo Franco, numa entrevista para o Jornal da Tarde, lá em 2015, ele falou bem mesmo o que seria o Carnaval, o que o Espiritismo pensa do Carnaval. Ele diz assim, não é o Carnaval em si mesmo um fator de degeneração moral, social e espiritual, mas a oportunidade que faculta aos atormentados para exporem suas feridas morais. Essa é a grande questão. As pessoas aproveitarem o dia do Carnaval para expor toda a sua ferida moral, como se isso fosse curar a sua ferida, mas não é isso. Então aí começa a criar problemas. Essa psicosfera tóxica se torna esse imã de atração. Então, essas ações irresponsáveis que criam essa psicosfera tóxica em torno da Terra atraem espíritos afins, espíritos que estão comungando da mesma sintonia. E aí vai intensificar os desequilíbrios e as obsessões. Porque essa psicosfera em torno da Terra vai nutrir esses desencarnados viciados nessas emanações energéticas que as pessoas estão emanando. Comparando com a ciência, o que eu entendi disso daqui que eu li, né? Essa psicosfera tóxica, comparando com a ciência, seria mais ou menos assim. Sabe o período que nós estamos passando, assim, de derretimento das calotas polares, o calor excessivo, camada de ozônio, sabe assim, em torno da Terra? Então, essa psicosfera tóxica seria a camada de ozônio espiritual, criada em torno da Terra, por causa das emanações energéticas das pessoas que estão passando por esse período de Carnaval dessa forma. Então, esses espíritos que estão desequilibrados, que estão em desequilíbrio, eles vão se associar a esses encarnados para tentar ter aquilo que eles querem.
Se for um viciado em droga, vai, né? Se for um viciado em álcool, em sexo, porque existem todo em jogo, eles vão se associar, porque por causa dessa psicosfera aí, eles são atraídos para a Terra. E aí eles vão passar a estimular cada vez mais esses encarnados a se entorpecer cada vez mais, a tomar mais bebida, né? A ter comportamento mais violento. E é por isso que no carnaval é um período que tem muito desencarne, muita briga, né? Porque eles estão cada vez piores. Só que Paulo de Tarso disse uma frase muito legal. Paulo de Tarso disse assim, ó: tudo na vida me é luz, tudo na vida me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, quem tem que tomar cuidado somos nós. Então, o que a doutrina espírita explica sobre isso daí, e que deixa entender com essa frase do Paulo de Tarso, é que embora os desencarnados possam influenciar os encarnados, na verdade são os próprios encarnados com as suas emanações que chamam os desencarnados para perto de si. São eles que fazem isso. São os encarnados que decidem ceder a tais influências por causa do seu livre-arbítrio, porque todos nós temos a liberdade de pensar e de agir. Eu posso escolher participar ou não. Eu posso escolher estar no meio da bagunça. Então, é minha escolha, livre-arbítrio, sempre de acordo com a verdade e com a minha vontade. Daí, nesse período, a espiritualidade precisa tomar providências espirituais. E quais são as providências espíritas? Então, as equipes espirituais, elas montam postos de socorro em lugares estratégicos. Esses postos de socorro são montados para acolher os desencarnados que estão junto ou que estão obsidiando encarnados. Mas também são postos que, para que a equipe espiritual possa ajudar também seus afetos, pessoas que eles amam, que talvez estejam aí meio perdidos, né? Estejam invigilantes, né? Estão se deixando levar pela situação, e aí para ajudar seus entes queridos, eles tentam minimizar as consequências, tentando ajudá-los. E eu penso que esses postos de socorro também são para socorrer não só os desencarnados que estão lá obsidiando, mas também pessoas que desencarnam por causa de ações do carnaval. Porque tem muito desencarne no carnaval também. Então é para socorrer. E parece que essa situação não muda, mas a gente não pode pensar assim. Porque mesmo quando parece que as providências espirituais não estão dando certo, porque ainda existe muita gente se entregando a essa luxúria, vamos dizer assim, né? As providências espirituais não representam um fracasso para nós, porque qualquer atitude do bem, relacionada ao bem, contagia o ambiente, vai refletir no ambiente. E é para isso que eles fazem, para poder amenizar os miasmas psíquicos. Porque se eles não fizessem nada, seria pior do que já é. Então, pelo menos para ajudar. E por que as equipes espirituais não podem acabar com isso? Porque é evidente que se eles quisessem, eles acabariam com isso. Mas por que elas não acabam com isso? Por dois motivos. Primeiro, porque o Espiritismo promove o respeito ao livre-arbítrio. Essa é uma condição das leis de Deus, né? Cada um é responsável pelas suas escolhas. Então, isso é respeitar o livre-arbítrio. Então, não pode interferir. A espiritualidade não pode interferir na escolha de ninguém. E segundo, porque tudo que nós fazemos, tudo que nós plantamos, nós colhemos. Então, nós vamos ter que aprender com as consequências dos nossos atos. E essa é a segunda questão, porque respeita também a lei de causa e efeito de Deus. Tudo que você causa vai ter um efeito para você. Então, você vai ter que
arcar com as suas consequências. Dentro dessa questão ainda, por que a doutrina espírita não proíbe o carnaval? Porque existem muitas religiões, outras doutrinas que proíbem o carnaval. Você vai para um retiro, você não pode usar tal roupa. Então existem religiões que proíbem os seus seguidores de fazer as coisas. Por que a doutrina espírita não proíbe o carnaval para quem é espírita? Porque a doutrina espírita acredita que é o próprio espírita que não deve se prender a essas exterioridades. Ele não tem que se prender a isso. Porque é esse tipo de exterioridade que o afasta da simplicidade cristã. Quer dizer que se ele acha que ir para o carnaval é bom, então ele não está totalmente ligado à questão espiritual. Ele ainda está ligado a questões materiais. André Luiz, no livro Conduta Espírita, traz um conselho importante. Ele diz assim para a gente: afastar-se de festas lamentáveis como o carnaval. E aqui, sabe do que eu lembrei, gente? Nós estamos falando do carnaval, mas eu lembrei de outras festas. Por exemplo, aqui no interior, essas festas do peão, de rodeio, é muito parecido com o carnaval. Essas festas de rock, Rock in Rio, Lollapalooza, todas essas coisas, todas essas festas. Então, na verdade, afastar-se de festas lamentáveis como o carnaval, e todas em que se destaquem pelos excessos de gula, desregramento ou manifestações exteriores espetaculares. A verdadeira alegria não foge da temperança. Sabe aquela musiquinha de carnaval que fala assim, atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu? Já viu? Aí os fantasminhas falam assim, isso é um absurdo. E é um absurdo mesmo, porque quem mais vai atrás do trio elétrico é quem já morreu. Eles estão o tempo todo ali grudados em todo mundo. Se a gente conseguisse enxergar o mundo espiritual, a gente ia ver uma pessoa e vários em volta dele, sugando a energia dele, dependendo da energia que a gente vai passando. Então, o que o André Luiz quis trazer para a gente é que a doutrina espírita, ela não proíbe ou condena essas festividades. Na verdade, ela só traz um alerta para a gente das consequências que essas festividades podem gerar, por causa também das ações que as pessoas tomam durante esse período. Porque cada um é que deve escolher o que fazer. Cada um é dono de si. É o respeito ao livre-arbítrio, E eu como espírita, então o que eu devo pensar a respeito dessas pessoas que se entregam para essa euforia do carnaval? O Divaldo Franco, ele psicografou um livro que se chama Fronteiras da Loucura, e ele fala bastante do carnaval, porque o carnaval ele está nessa fronteira da loucura. Então ele explica, o Dr. Bezerra de Menezes explica que existe uma faixa da humanidade, uma faixa de seres humanos que ainda transita entre esses limites do instinto e o prenúncio da razão. Eu não sei se vocês se lembram de uma palestra que eu fiz, acho que no ano retrasado. Quem prestou atenção vai lembrar. Eu falei de evolução, a longa jornada do espírito. E aí tinha um desenho que era uma escadinha assim, lembra? Era uma escada. O primeiro degrau da evolução é o degrau da humanidade, É o degrau do instinto. É a era do primitivismo. O segundo degrau, que a humanidade evoluiu, era o degrau da inteligência, quando ele começou a usar a inteligência. E o terceiro é o degrau da razão. Então existe uma parcela da humanidade que ainda está aqui saindo do instinto para chegar na razão, está passando pela inteligência para chegar na razão. Então é essa faixa da humanidade que ainda se preocupa mais com as sensações terrenas do que com as emoções
superiores. Ela acha mais importante o que ela sente de prazer aqui na Terra do que as emoções superiores. E aí o que esses seres humanos fazem nesse período de carnaval? Eles se permitem esses excessos. Aquilo que ele guardou o ano inteiro, ele quer extrapolar no carnaval. E aí ficam sintonizados com essas entidades que estão aqui para obsediar, para sentir essas emanações. E aí, nesse sentido, o que o Dr. Bezerra diz que a gente deve sentir por essas pessoas? O que a gente deve pensar? Na verdade, a gente precisa ser indulgente. A gente deve ter indulgência. E o que é indulgência? É a capacidade, a disponibilidade de perdoar, sem julgar. Isso é ser indulgente, né? Sempre o Dr. Bezerra de Menezes apontando para a necessidade de jamais nos ocuparmos com os maus atos dos outros, a menos que seja para ajudar. Se for para ajudar, tudo bem. Se não, não fique se ocupando com o que o outro faz de mal, porque ele é responsável pelo que ele faz, certo? Então, como ensina Jesus lá em Mateus, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. É isso que o Espiritismo também coloca em relação ao que a gente deve pensar nessas pessoas. Não adianta julgar, né? Se você puder ajudar, você ajuda de alguma forma. Então, como foi dito anteriormente, né, a doutrina espírita, ela não proíbe, não condena nenhuma essas festividades, ou especificamente o carnaval. Nesse caso, como em qualquer outra festividade, a decisão é puramente pessoal. Então não adianta colocar a culpa no vizinho, porque a decisão é de cada um, certo? E nós vamos ter que prestar conta das nossas decisões. Mas existem alguns alertas que são necessários para que a gente possa se precaver em relação a isso. Então, resumindo, são três riscos espirituais que a gente passa pelo carnaval. O primeiro é a psicosfera negativa, que ela já está formada, ela está lá, mesmo que você não seja igual, que você não pense igual, mas se você está naquele lugar, você já está dentro da psicosfera negativa. E uma coisa que você pensar, você já vai abrir a porta. Então, essa psicosfera negativa vai atrair esses espíritos inferiores. O segundo risco é o vampirismo e a obsessão que acontece. Ainda que você esteja só assim assistindo, não estou participando, você está dentro da psicosfera. Dependendo de como você estiver, você também pode ser obsediado. Então, essa busca desenfreada pelos prazeres, essa energia do carnaval facilita esse vampirismo. Só se você realmente vestir uma couraça assim e conseguir se proteger de qualquer forma, senão... sabe aquele ditado que diz assim, saiu na chuva para se molhar? Não interessa, nem que você seja a pessoa mais sã, você vai estar lá no meio. E por último, um outro risco é de projeções e encontros espirituais que acontecem durante o sono, né? Esses espíritos que se encontram nesses desfiles espirituais negativos, vamos dizer assim, eles fazem essa conexão com o plano físico e espiritual. E nós, quando dormimos, o nosso espírito vai passear no plano espiritual. E aí você pode... Sabe aquela pessoa que às vezes assim, nossa, eu só assisti um pouquinho do carnaval, eu fui dormir, parece que eu pulei o carnaval a noite inteira. Vai ver se pulou mesmo, né? Seu espírito foi se encontrar lá com os outros. Então, é preciso ter cuidado com esses três riscos espirituais durante o período do carnaval. Psicosfera negativa, vampirismo e obsessão e projeções e encontros espirituais durante o sono. E quais são as recomendações espíritas? Bom, como o próprio André Luiz aconselhou lá no outro slide, né, que a gente viu, a gente deve se afastar dessas festas, vamos dizer assim, do carnaval, né? Eu diria de todos, né? De rodeio, de rock, seja qual for.
Porque nós somos portadores de desvirtudes, nós somos imperfeitos. E é muito fácil a gente cair na tentação que essa festa oportuniza. Às vezes você está lá se segurando, aí chega toma só um golinho, vai. Vou tomar só um, vai. Então, é muito fácil a gente cair na tentação. Mas, se de qualquer jeito desejar participar dessas festividades, então tenta colocar em prática os ensinos espíritas. E aí, o Espiritismo, a doutrina, traz 4 ensinamentos para a gente. Primeiro ensinamento, para a gente tentar nesse carnaval fazer alguma coisa diferente. Primeiro, vigiar os pensamentos e atitudes. Então, manter a vigilância sobre as nossas emoções, sobre nossos comportamentos, para que a gente não ceda aos impulsos. Vamos vigiar nossos pensamentos e as nossas emoções. Tá? Lá Jesus disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, orar é manter essa conexão com Deus. Quando nós oramos, nós nos ligamos a Deus. E aí nós fortalecemos o espírito. Porque embora, como Jesus disse, nosso espírito esteja pronto, quando ele está encarnado, ele se torna fraco. E aí, a natureza humana, ou seja, a carne, é fraca e ela não consegue superar as tentações sozinha. Então, primeiro, vigiar os pensamentos e atitudes. E o segundo, como diz aí, é fortalecer o espírito. E de que forma que eu vou fortalecer o meu espírito? Então, eu tenho que aproveitar esse período para também fazer oração, para ler um bom livro, estudar um pouquinho, ler o livro, fazer uma conexão com o bem, tentar criar essa corrente de paz para ajudar essa psicosfera da Terra, para não ficar tão pesado. E como que eu vou fazer para fortalecer o meu espírito? Como que eu vou orar, só rezar o Pai Nosso? E eu fiquei pensando, graças a Deus a espiritualidade me ajuda a montar as palestras. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, no finalzinho, que é o capítulo 28, existe uma coletânea de orações que podem auxiliar. Mas eu vou pular o carnaval. O que eu faço? Antes de sair para pular o carnaval, a primeira oração você vai lá no item 12. É prece para si mesmo. Você vai fazer força para você resistir às más sugestões e assistência nas necessidades da vida. Então, antes de ir para o carnaval, vai lá e faz a prece número 12. Depois você vai e faz a prece 17, que é para afastar os maus espíritos. E depois você vai e faz a prece 21, que é a prece para pedir força e resistir à tentação. Aí volta a fantasia e vai. Faz prece antes, se ainda der vontade de sair. Certo? Faz uma prece para você ficar bem. Aí quando você voltou do carnaval, aí você faz a 39, que é a prece no momento de dormir. Antes de dormir, faz uma prece. Arete, mas eu quero também fazer uma prece para ajudar na espiritualidade, para melhorar a psicosfera. Aí você vai lá no item 76 e no item 81. A prece 76 é para os espíritos endurecidos. E a 81 pelos obsidiados e pelos obsessores. Porque esses espíritos endurecidos, eles ainda estão presos à terra. Eles não se arrependeram ainda, estão presos à terra. E estão presos aqui por causa da inferioridade moral dos habitantes. Porque, como nós disse anteriormente, são os próprios encarnados que mantêm esses espíritos aqui, com as suas emanações energéticas. Então, primeiro, vigiar pensamentos e ações. Segundo, fortalecer o espírito. Terceiro, aproveitar de forma saudável. O que eu posso fazer então? Vai fazer atividade que te traz paz, te traz alegria. Vai fazer encontro com os seus fraternos é com a família. Vou viajar lá para o sítio do meu primo, vou ficar lá no sítio, passeios da natureza, atividades culturais.
evitar aglomerações que levem a você ter contato com esses excessos. Lá no livro Fronteiras da Loucura, o Divaldo Franco foi trabalhar no carnaval e aí tem uma descrição de um dia de carnaval. Eu vou ler, é um pedacinho bem curto. Diz assim, ó: no carnaval, a cidade era um pandemônio, multidão de espíritos que se misturava à mole humana em excitação dos sentidos físicos. Dominava a paisagem sombria das avenidas, ruas e praças, cuja iluminação, embora feérica, bem clara assim, não conseguia vencer a psicosfera carregada de vibrações de baixo teor. Se a gente conseguisse enxergar isso, a gente ia ter medo de entrar no meio dessa turma, né? Então, por isso que eu disse lá no começo, mesmo que você tenha uma boa intenção, não interessa, a sintonização já está formada lá. É aquela história, saiu na chuva, você vai se molhar, né? Então a sintonização já está formada. E mesmo que a pessoa vá ao carnaval sem más intenções, só para se divertir, ela acaba por mergulhar nessas energias que estão sendo emanadas no ambiente. E aí, no livro Vereda Familiar, vai ter uma coisa escrita lá que é bem interessante. Diz assim, ó: assim, a boa intenção contrasta com a inutilidade e a materialidade dos referidos interesses, não tendo então a pessoa, o bem intencionado, a inocência ou a excusa que a si mesmo se atribui. Então não adianta dar desculpa. Eu vou dar só para olhar, né? Não adianta dar desculpa. E o último conselho é o autoconhecimento. Então a pessoa precisa entender as próprias fraquezas para não se deixar dominar pelas influências externas. Aí ela vai ter autonomia espiritual. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 9.9, pergunta assim, qual o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir aos afastamentos ao mal? Quem responde é Santo Agostinho. E ele diz assim, um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Quem é que disse isso? Alguém lembra? Falei o mês passado. Sócrates. Isso mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Só que aí a pergunta continua. Diz assim, compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de conseguir? E olha o que Santo Agostinho respondeu. A resposta é super grande, mas eu resumi. Mas quem quiser ver por completo, vai lá no Livro dos Espíritos, 919. Fazei o que eu fazia de minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Será que a gente faz isso quando chega no fim do dia? A gente fala assim, nossa, será que alguém fez alguma coisa ruim para alguém, né? Será que alguém tem alguma coisa para se lamentar de mim? Se cada um ao fim do dia se perguntar o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus para esclarecer, adquirirá uma grande força para se aperfeiçoar. É uma forma que a gente tem de descobrir as nossas fraquezas também, se perguntar, né? E aí no finzinho da resposta ele diz assim, olha, se Deus me chamar neste momento a reentrar no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, eu teria o que temer diante de alguém? Será que nós teríamos o que temer diante de alguém? Acho que todos teríamos, né? Então, gente, por isso que eu quis trazer para vocês essa questão sobre o carnaval, sobre esse momento de vigiar e orar. Seja no carnaval ou em todos os dias da nossa vida, nós precisamos nos manter vigilantes. E a gente só vai conseguir isso quando nós agimos, resumidamente, da seguinte forma. Primeiro, alimentar pensamentos e posições positivas. Sempre. Pensamentos e posições positivas e
que sejam condizentes com os ensinamentos cristãos. E eu vou repetir uma coisa que eu falei, quando eu fiz uma palestra, acho que uma segunda ou terceira palestra, que eu falei do Divaldo Franco, das obsessões do Divaldo Franco. E ele perguntou para a Joana de Anjos por que ele tinha obsessões e como queria conhecer. Aí ela falou para ele, são os pensamentos que atraem as obsessões. Aí no final do dia você fala assim, o que eu estou pensando me aproxima ou me afasta de Deus? O que eu vou fazer me aproxima ou me afasta de Deus? É simples. Se te afastar de Deus, porque não é bom, né? Então, alimentar pensamentos e ações positivas. Pensar e agir de forma ponderada, responsável. Conta até 10, né? Antes de brincar, xingar. Evite prejuízos desnecessários para a sua própria evolução. Terceiro, cultivar o nosso bem-estar físico e espiritual. Nós precisamos cuidar do espírito, mas também do físico, porque o nosso corpo físico é o nosso instrumento de trabalho aqui. A gente precisa do corpo físico para estar na terra. E por último, manter-se em comunhão com Deus por meio da prece. Esse é o nosso erro. O Emmanuel diz o seguinte, ele diz assim, se acendemos no coração leve chama da prece, fios imponderáveis de confiança ligam nosso ser a Deus. Só assim a gente vai conseguir vencer. Tá bom, gente? Muito obrigada a todos. Que Deus abençoe. Possamos fazer muita prece no Carnaval. Boa noite.